Irmãos, eu separei um tema para nós ministrarmos hoje e nós vamos falar a respeito de 5 verdades para quem está em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Em Cristo, é de Deus, é filho de Deus. Amém? Então essa palavra é para você nessa noite. Amém? Jesus, ele é o centro do Evangelho. Todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo tiveram a sua vida transformada. Foi assim com você? Sim ou não? Nossa vida, eu imagino que tenha sido da mesma forma. Nós estávamos ali perdidos, sem destino, sem rumo. Mas um dia, bendito dia, em que eu e você nos encontramos com Jesus. E a nossa vida foi transformada. E aquilo que antes era perda se transformou em ganho. Aquilo que era tristeza se transformou em alegria. E hoje você está aqui nessa noite. Amém? Jesus, ele é o centro do Evangelho. E por isso nós vamos falar sobre verdades daqueles que estão em Cristo. Porque hoje nós falamos sobre tantas coisas, mas Jesus, ele deve ser a base, o centro de tudo que nós fazemos como igreja. Amém? A palavra de Deus, ela traz muitos exemplos de pessoas que se encontraram com Jesus e foram transformadas. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, foi assim com o cego Bartimeu, foi assim com a mulher samaritana, Simão que se transformou em Pedro, Saulo que se transformou em Paulo, e foi assim comigo e com você. Quando nós encontramos Jesus, a nossa vida, ela é mudada, ela é transformada. Amém? E hoje eu quero trazer a memória, nós vamos fazer uma revisão, uma reciclagem de alguns princípios. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, Tiago capítulo 1. Se os irmãos quiserem acompanhar, nós vamos projetar. Diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho, diga comigo, espelho, e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho, queridos, é tão tremendo esse versículo. Ele diz assim: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Quem quer ser abençoado aqui nessa noite? Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Peço que o Senhor abra nosso entendimento e traga revelação de tudo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto diz que a Bíblia é como um espelho. Amém? E eu queria dar um exemplo para você. Cadê o Thomas? Tá fácil? Cadê? Subiu? Tá aqui? Palmas para o meu assistente, por favor. Vai me ajudar aqui. Eu vou pedir para ele fazer algo. Eu queria que você fizesse junto com ele. Pode ser? Vamos lá? Thomas, por favor, olhe seus pés. Você pode fazer a mesma coisa, por favor? Tá bonito seu pé? Tá legal? Olha o seu joelho. Olha as suas mãos. Todos estão fazendo isso? Dá uma boa olhada. Agora olha o seu rosto. Não dá para ver o rosto? Você consegue ver o seu rosto? Não? Para a gente ver o nosso rosto, a gente precisa de uma ajuda. É ou não é? Então eu queria trazer uma ajuda aqui para o Thomas, por favor. Vamos ver se agora fica mais fácil. E agora, Thomas, você consegue ver o seu rosto? Você consegue ver a sua beleza? Sempre. Você consegue ver as suas imperfeições? Agora é possível, né? Obrigado, queridos. Irmãos, assim como nós precisamos de um espelho para nos ver em nossa totalidade,
assim nós precisamos da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos mostra quem nós somos. Amém? Quantos estão entendendo? Nós, pela nossa capacidade, nós não temos condições de ver as nossas falhas, de ver aonde nós precisamos acertar. Por isso nós corremos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela funciona como um espelho. E ela revela quem eu e você somos. Amém? Só que não simplesmente para vermos as nossas falhas, aonde nós precisamos acertar, porém muito mais do que isso. A palavra de Deus revela, além do que precisamos acertar, ela revela a graça salvadora de Jesus. Ela revela que aonde nós somos imperfeitos, Jesus é perfeito no nosso lugar. E nós somos aceitos diante de Deus. Amém? Por isso nós precisamos ir para a palavra e sempre olhar para ela e nos lembrar de quem nós somos em Cristo. Amém? E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Vamos nos olhar no espelho e ver quem nós somos. Amém? Vamos lá, 5 verdades para quem está em Cristo. Se você estiver anotando a primeira: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Diga comigo, é uma nova criatura. A palavra de Deus diz assim em 2 Coríntios 5. E assim, se alguém está em Cristo, alguém está em Cristo nessa noite? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Amém? Irmãos, a primeira verdade para alguém que está em Cristo é que ele é uma nova criatura. Ele nasceu de novo. Quantos nasceram de novo? Diga aleluia. Isso é uma verdade para nós. É uma nova realidade. É uma nova criação. E olha que interessante, irmãos. Preste atenção. Deus não te remendou. Deus não te retocou. Deus não te deu uma recalchutada. Deus te fez de novo. Você nasceu de novo, conforme a imagem e semelhança de Cristo. Isso não é tremendo, irmãos? Quando você nasce de novo, quer dizer que não tem mais falhas em você, porque hoje Cristo vive em você. Amém? A palavra de Deus diz que em Cristo nós já fomos aperfeiçoados. Amém? Essa é a nossa realidade. Aí você pode dizer: Rafa, mas eu ainda peco, eu ainda falho. Isso é uma verdade, irmãos, mas isso já não condiz com a tua identidade, com a tua natureza, porque a tua natureza, você é santo, você é escolhido, você é justificado. Amém? E eu pensei talvez num exemplo para poder ilustrar para vocês. Eu me lembrei que quando eu era criança, meu tio, ele gostava de colecionar carrinhos, cuidava dos carrinhos assim, várias cores, vários modelos, aqueles carrinhos de brinquedo. E eu, como criança, eu queria brincar com o carrinho do cara, né? E um belo dia eu fui escondido no quarto dele, peguei o carrinho, estou eu brincando com o carrinho, e eu quebrei a porta do carrinho. A porta saiu na minha mão. Falei: ixi, agora? Quebrei o carrinho. Aí fiz uma gambiarra, consegui uns amigos aí que me ajudaram. Falei: vamos dar um jeito nesse carrinho. Aí a gente passou um super bonder na porta do carrinho, colocamos, devolvemos. O carrinho estava aparentemente tudo certo, mas aquela porta nunca mais abriu, né? E isso até hoje. Mas meu tio ficou sabendo, tá tudo certo, tá tudo esclarecido. Mas eu quero dizer para você que aquele carrinho nunca mais abriu a porta, porque ele foi remendado. Mas não é assim comigo e com você. Tudo que Jesus faz é perfeito, é completo. E quando você nasceu de novo, você nasceu com uma nova identidade de justo, de filho de Deus, de amado de Deus. E todas as suas falhas ficaram para trás. E hoje você é perfeito em Cristo Jesus.
Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. Não depende de nós, não depende do que nós somos, do que nós fazemos. O Evangelho é depender única e exclusivamente do que Cristo fez. E Jesus na cruz, ele disse: está consumado, está feito, está pronto. Então, irmão, olha para você e fala, dá uma aliviada, fala assim: que bom que eu não estou recalcitrado, que bom que eu não estou aí remendado. Você está zerado, meu irmão, porque Jesus fez isso por nós, amém? Continua dizendo a palavra em Gálatas 2: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Eu coloquei aí para nós uma frase: Cristo assumiu a nossa dívida para nos dar uma dádiva. Você pode se alegrar nessa noite por isso, meu irmão? Porque antes realmente nós pecamos, nós falhamos, nós estávamos perdidos. Mas hoje nós somos encontrados, nós somos salvos, restaurados. E o meu passado foi crucificado com Cristo. Diga comigo: o meu passado foi crucificado. Amém? E assim como Jesus ressuscitou na cruz, nós ressuscitamos junto com Ele para uma nova vida, uma vida abundante. Aleluia! Glória a Deus por isso. Quando Deus olha para nós, Ele vê o seu próprio Filho. Isso não é tremendo, irmãos? Mas às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente lembra do que a gente fez, é ou não é? E às vezes a acusação vem sobre nós: olha, mas no seu passado você foi isso, fez aquilo, não é? Mas Jesus, ele veio inaugurar uma nova aliança. E nessa nova aliança em Hebreus 10 diz algo, e eu queria que quando nós terminássemos de ler esse versículo, você vibrasse comigo, amém? Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, é Deus falando, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isso é o que Jesus fez por nós, meu irmão. Por isso nós nos alegramos, por isso nós celebramos, porque hoje nós temos paz para com Deus. Porque no Antigo Testamento realmente Ele visitaria a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas quando Jesus chega e o sacrifício de Jesus foi perfeito, Ele diz: agora de modo nenhum eu vou me lembrar do seu pecado. Então, meu irmão, quando você chega diante de Deus, Deus, ele não traz lembrança do que você fez. Ele tem a imagem do que Cristo fez. E o sacrifício foi aceito, foi perfeito. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus por isso nessa noite? Aleluia! Segunda verdade: aquele que está em Cristo é filho de Deus. Tem filho de Deus nessa igreja, nessa noite? A palavra de Deus diz em João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Acho que você já ouviu esse bordão, né? Que todo mundo é filho de Deus. Quero dizer para você que isso não é versículo não, viu, irmão? A palavra de Deus diz: aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você aceitou a Cristo, a segunda verdade é que você se tornou filho. Amém? E quando uma criança nasce, nós falamos que nós nascemos de novo. A primeira coisa que um pai, que uma mãe faz é dar um nome para essa criança. É ou não é? Tem uns pais que dão um nome mais criativo, né? Ele pensa bastante ali para dar um nome bacana. Mas geralmente quando nós damos um nome, eu não tenho filho ainda, mas um dia eu vou dar, né? Porém, quando um pai e uma mãe dão um nome para o seu filho, geralmente ele carrega tudo aquilo que ele deseja que aquele filho alcance. É ou não é? Quando você escolhe o nome do seu filho, você fala: meu filho vai ser abençoado, a minha filha vai ser próspera, a minha filha é uma princesa, o meu filho é um príncipe. É ou não é? Eu quero dizer que você, sendo filho de Deus, Deus também te deu um novo nome, uma nova identidade. Antes, talvez o seu nome, eu não sei qual que era: tristeza, divórcio, vergonha,
contenda. Mas hoje o seu nome é mais do que vencedor, abençoado, justificado, perdoado em Cristo Jesus. Aleluia! Quando nós nascemos de novo, nós somos feitos filhos de Deus, recebemos um nome, e assim como uma criança recebe um nome, ela recebe um sobrenome, ela recebe junto consigo uma linhagem, ela vai dar sequência à descendência dos seus pais, é ou não é? E assim também somos nós agora carregamos a linhagem do céu, nós somos cidadãos celestiais. Quantos são? Não sou só mauaense não, gente, a gente é do céu, nós somos mais do que vencedores em Cristo, amém? Então, irmão, quando você sair daqui hoje, sai com a cabeça erguida, sabendo quem você é, sabendo que sobre você carrega no seu DNA a vida de Deus, os propósitos de Deus, amém? Talvez você nasceu com uma família com muitos problemas, talvez na sua família, eu não sei, você pensa assim, nossa, minha família não foi muito abençoada, podia ter nascido num lar melhor. Eu não sei, irmãos, qual é a tua condição, qual é a tua realidade, mas quando nós nascemos de novo, nós pertencemos agora à família de Deus, e a família de Deus é uma família abençoada, a família de Deus é uma família próspera, a família de Deus é uma família que anda em unidade, amém? Você pode se alegrar por isso nessa noite? Talvez você olhe para você e você pensa realmente, mas meu avô foi assim, meu pai foi assim, eu também vou ser assim. Irmãos, eu quero dizer que quando você é filho de Deus, você é o que o teu pai diz, e teu pai diz que você é abençoado. Sabe, eu fiquei imaginando aqui, um tempo atrás, se eu não me engano, meu avô paterno, ele morreu acho que nem com 55 anos, né mãe? Acho que nem isso. Aí meu pai faleceu com 46. Falei, gente, essa conta está diminuindo, está ficando complicado para mim. E eu comecei a pensar, mas Deus falou para mim, não, Rafa, a tua realidade hoje, você é meu filho. E eu vou viver o tempo que Deus determinar para eu cumprir o propósito dele nessa terra. Então talvez você olhe, mas meu avô divorciou, meu pai divorciou, mas você não vai divorciar, porque Cristo surgiu na sua vida. Não, mas meu avô teve uma empresa que quebrou, meu pai teve uma empresa que quebrou, mas hoje você é filho do rei. É uma nova realidade, uma nova identidade. Então a segunda verdade é que nós somos filhos. Diga assim, eu sou filho de Deus. Diz a palavra em Romanos 8, versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, irmão? Ser filho de Deus é bom demais. Por isso nós precisamos reciclar, irmãos. Porque o diabo quer fazer a gente ter uma vida medíocre, uma vida de religiosidade. Mas ser filho de Deus é muito bom. Você tem que ser feliz, meu irmão, por isso. Porque tudo o que Jesus tem, você tem também. Se Jesus tem poder para operar sinais, você tem também. Se Jesus é abastecido, você é. Se Jesus é enriquecido, você é, porque você está em Cristo. A palavra de Deus diz que nós estamos revestidos em Cristo, escondidos, ocultos em Cristo. Amém? Aleluia. Terceira verdade daquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo é ovelha do seu rebanho. Olha que ovelha bonita que está perto de você. Fala, você está muito elegante nessa noite, viu? Faça um elogio, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro 2,25. Vocês eram, no passado, viu, irmãos? Antigamente, há muito tempo atrás, vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho. Mas agora, diga assim, agora foram trazidos de volta para seguir o pastor
que cuida da vida espiritual de vocês. Antes de Cristo, nós éramos como ovelhas desgarradas. Não tínhamos um dono, não tínhamos quem cuidasse de nós. Mas em Cristo, hoje, a minha realidade, eu sou ovelha do rebanho de Deus. Quem é ovelha desse rebanho? Diga aleluia. Amém? Antes de conhecer a Cristo era assim, estávamos sujeitos a todos os perigos. Salteadores, lobos, predadores. Mas hoje não. Hoje nós temos um bom pastor que cuida de nós. Amém? Jesus, ele não é apenas um pastor, mas ele diz que ele é o bom pastor. Sabe aquele cara que é bom naquilo que faz? Jesus falou: olha, eu não sou só o pastor de vocês, mas eu sou um bom pastor. Eu sei cuidar de vocês, eu sei proteger vocês, eu sei direcionar vocês. Esse é o meu pastor. Amém? O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. Vamos ver João 10. Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando ele vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro. Não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quero dizer, o seu pastor te conhece, irmão. E eu quero te desafiar, conheça o seu pastor nessa noite. Amém? Eu vejo que o trabalho do pastor de ovelhas, ele cuida das ovelhas em todas as estações do ano. E a nossa vida, nós passamos por estações, é ou não é? Altos e baixos, momentos de muita alegria, de muita conquista, momentos de perda, momentos de derrotas, mas em todo tempo o nosso pastor cuida de nós. Então eu imagino ali o pastor cuidando das ovelhas. Está muito calor, vamos levar as ovelhas para as águas, para elas se refrigerarem. Ah, mas é o inverno agora, vamos levar as minhas ovelhas para uma caverna, com uma fogueira. É assim que o pastor faz, irmãos. Então aquele que está em Cristo, ele não depende de política, ele não depende de economia, ele não depende de dinheiro, ele depende do bom pastor que cuida. Por isso nós estamos aqui, irmãos, porque o bom pastor cuida de nós. Você pode se alegrar por isso nessa noite? Essa é a verdade do Evangelho. Nós somos achados. E talvez você pense: ah, mas eu me afastei tanto, falhei tanto, sou uma ovelha que estou lá longe. A Bíblia diz que Ele deixa os 99 e vai atrás de você. Ele está aqui nessa noite, irmão. Não importa a distância, o seu pastor está aqui para te buscar, para te restaurar, para restituir na sua vida todo o cuidado, amém? E tem um salmo muito conhecido que diz sobre isso, nós vamos ler juntos. Salmos 23, você conhece esse salmo? Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O que vai te faltar? Nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade, diga comigo, bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que salmos tremendo, que salmos maravilhosos. Essa é a minha realidade, essa é a tua realidade. Aquele que está em Cristo, hoje é a ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Amém? Esse salmo diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
não vai faltar. Diga assim: não vai faltar provisão, paz, alegria, vitória, ânimo. Não vai faltar. Quando houver luta, vai haver vitória. Quando houver doença, vai haver cura. Quando houver desafio, você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Ali diz: Ele me faz repousar e me leva para as águas de descanso. Gente, você já viu crente atormentado? Que corre. Eu já fui um desses. Você corre, você faz de um lado para o outro. Religião é muita coisa. Irmãos, a ovelha, diga assim, ela descansa. Ela faz tudo no descanso. É no repouso, porque o pastor está cuidando dela. Por isso que a vida cristã deve ser uma vida leve, uma vida feliz. Amém? Quantos querem ser esse tipo de crente? Descansado, animado. E o Senhor me ensinou muito nessa área, viu, irmãos? Muito. Porque nós dependemos do pastor. Tem vezes que a ovelha quer ser pastor, né? Quer dar uma ajuda. Não, vamos confiar no nosso pastor que cuida de nós. Amém? Tudo no reino de Deus é feito quando nós confiamos e descansamos no nosso pastor. Amém? Olha o que diz ainda: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. É interessante que em todo o salmo ele diz assim: Ele me faz repousar, é Ele que me leva às águas de descanso, é Ele que me guia pelas veredas da justiça. Mas no vale, é Ele que me leva? Não. Ali está dizendo assim: ainda que eu. Nosso pastor, a vontade de Deus não é que você ande no vale, viu? Não é a vontade de Deus. Mas por algumas questões, muitas vezes da nossa natureza, das nossas escolhas, nós vamos parar num vale, não é? Mas mesmo assim, ainda que não foi o meu pastor, fui eu. Mas ainda que eu ande no vale, eu não preciso temer, que o meu pastor vem atrás de mim, vem me buscar, vem me restaurar. Amém, irmãos? E é interessante que em todos os versículos ele diz Ele está falando de Deus. É Ele quem me leva, é Ele quem faz. Mas quando você está no vale, o salmista diz assim: eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. No vale, nós paramos de falar de Deus e nós passamos a falar com Deus. Por isso que se você estiver passando num vale, fala com seu pai hoje, fala com seu pastor hoje, porque Ele está aqui e Ele é o maior interessado em te tirar, te restaurar, te levantar. Amém, irmãos? Esse é o nosso pastor, é o bom pastor. Aleluia. Eu disse de manhã que enquanto eu preparava esse material, minha fé ela foi sendo tão abastecida, e são verdades assim, que nós olhamos aparentemente tão simples, mas é nessa simplicidade, é essa palavra que muda a nossa vida. É quando nós lembramos tudo que Jesus é na nossa vida. Amém? Continua dizendo: unges a minha cabeça com óleo. Gente, eu não me lembro, eu nunca vi uma ovelha de perto. Eu nunca vi, mas já vi por foto. E eu entendo, e pesquisando, naquela época a ovelha, ela era sujeita a ataque de moscas. E as moscas então chegavam na ovelha e depositavam seus ovos nas narinas, enfim, geravam um tormento na cabeça daquela ovelha. E a ovelha então se debatia, tentava coçar a sua cabeça. Então o pastor, o que ele fazia? Chegava com o óleo, e aquele óleo vinha trazendo cura, vinha trazendo alívio e vinha trazendo proteção. Então eu quero te dizer, irmãos, muitas vezes nós somos atacados na nossa mente, é ou não é? Muitos pensamentos vêm, dúvidas vêm, mas é nessa hora, pede para o teu pastor derramar o óleo sobre a sua vida, porque esse óleo é o óleo do Espírito, é o óleo que vem da palavra de Deus, vai proteger, vai trazer alívio, vai trazer refrigério para a sua vida. Amém? E o nosso pastor, ele tem um óleo que não se acaba. Enquanto você quiser, tem óleo vindo nesse lugar nessa noite também. Amém? E termina dizendo: bondade e misericórdia me seguirão. Olha para quem está perto de você e diz assim: corre, meu irmão,
porque a bondade e a misericórdia vai atrás de você. É isso, irmãos, o evangelho para aquele que está em Cristo, não é a crise que corre atrás de nós, são os milagres que correm atrás de nós. Amém? A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Tem gente querendo seguir os sinais. Queridos, vamos crer, porque os sinais que vão nos seguir. Você quer ver essa igreja, nós ministrando e curas acontecendo e vidas sendo restauradas? Comece a crer no que Deus está fazendo nesse lugar, e os sinais vão nos seguir. Amém? Bondade e misericórdia. Aleluia. Quarta verdade para aquele que está em Cristo: aquele que está em Cristo pode reinar em vida. Amém? Abra a palavra em Romanos 5,17. Queria que nós meditássemos um pouco nisso. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aquele que está em Cristo, ele pode reinar em vida. O que é isso, irmãos? Reinar fala de uma posição de excelência, uma posição de domínio, uma posição de governo. A vontade de Deus é que eu e você sejamos abençoados em tudo que nós fizermos. Você crê nisso? Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que a gente tem uma imagem de que crente é aquela pessoa sofrida, sabe? Pessoa com aquela cara de, né? Irmão, a vontade de Deus é que você seja abençoado. Deixa a justiça própria para trás. Jesus já pagou o preço para que eu e você pudéssemos receber. Amém? E esse é um princípio. Rafa, como que eu posso reinar em vida? Primeiro, como diz o versículo, muito mais os que recebem. Primeiro segredo, receber. Nós fomos chamados para receber e não para conquistar. O que quer dizer isso? Irmão, se você está em Cristo, nós entramos na vitória que Cristo já teve na cruz. E Jesus já conquistou para nós tudo o que nós precisamos. Então, se você precisa de provisão, já existe para você. Se você precisa de cura, já existe para você. Se você precisa do teu casamento ser transformado, já existe isso para você. Mas aqui está falando, muito mais os que recebem. Estenda suas mãos comigo agora. Fala assim: eu recebo, eu tomo posse. Irmãos, é para receber, é de graça, é pela graça, porque Jesus já fez por nós. Como que é isso? Um exemplo: no tabernáculo, na antiga aliança, havia vários móveis no tabernáculo. Tinha mesa, tinha candelabro, tinha altar, mas não tinha cadeira. O sacerdote, ele não sentava, ele precisava estar trabalhando, oferecendo o sacrifício. E o sacrifício, ele era periódico, ele não era definitivo. Então, na velha aliança, o sacerdote, ele não descansava, não havia descanso. Mas em Hebreus diz que Jesus, ele está assentado à destra de Deus Pai. Quer dizer que Jesus, nosso sumo sacerdote, ele foi o sacrifício foi perfeito, foi aceito, e hoje Jesus está assentado nas regiões celestiais. E Efésios diz algo a nosso respeito: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer, meu irmão? Que você apenas precisa receber, porque Jesus disse na cruz: está consumado, está pronto, está feito, está pago. E hoje você não precisa correr, você não precisa se esforçar, você precisa receber o que Jesus já tem para você. Não é tremendo isso, irmãos? O sacrifício foi aceito. Quer dizer que a bênção sobre a nossa vida, ela é perpétua, nada pode quebrar. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso.
Sabia que Jesus não está mais trabalhando? Jesus, ele está agora sentado. Quer dizer que a obra do Senhor foi perfeita. Aleluia. Continua dizendo para reinar em vida os que recebem a abundância da graça. A graça é o favor imerecido. Abundante graça, algo abundante, algo que transborda, que escorre, que é muito. Então eu quero dizer para você, meu irmão, existe muita graça de Deus para você. Existe muito favor de Deus para você. Porque Deus, Ele se alegrou, Ele esteve satisfeito com o sacrifício de Jesus. E quando nós nos apresentamos diante de Deus, Ele vê Cristo vivendo em nós. Por isso que o céu responde a tua oração. Quando você ora em nome de Jesus, você tem crédito diante do céu. Não porque você é bom, mas porque Jesus é bom. E quando nós oramos em nome de Jesus, a abundante graça vem. O que é favor? Favor é aquilo que não se explica. Nossa, mas você está prosperando nas suas finanças, o que é isso? É favor de Deus. Nossa, mas essa igreja está crescendo, o que é isso? É favor de Deus. A minha célula está crescendo, favor de Deus. O favor de Deus te leva a lugares onde o teu esforço não pode te levar. O favor de Deus é abundante. Quantos querem essa graça maravilhosa? E diz ali, os que recebem da abundante graça e o dom da justiça. O que é dom? É um presente. A justiça de Deus para nós é uma dádiva, é um dom. No Antigo Testamento, a justiça era algo que eu fazia. Eu faço tudo certo e eu sou considerado justo. A palavra de Deus diz que ninguém cumpriu todos os critérios. Mas no Novo Testamento, a justiça não é algo que eu faço, é algo que eu recebo de Deus. Jesus te dá de graça, pela fé. Se você tem fé, hoje você é justo, porque você recebeu o sacrifício do Cordeiro, aleluia! Essa é a quarta verdade, você pode reinar em vida. Quer dizer que se você é um empresário, você vai ser o melhor empresário. Se você é um funcionário, você vai ser o melhor funcionário. Se você é líder de uma célula, sua célula vai crescer, porque você nasceu para reinar em Cristo. Aleluia! E quinto, para nós terminarmos, quinto e último. Aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Abra a palavra em Romanos 8:37. Nós vamos terminar meditando nesse texto. Mas, em todas essas coisas, em quantas, irmãos? Todas. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos mais. O que é ser mais do que vencedor, irmão? Eu não sei, imagina uma corrida que tem aquele pódio, tem o terceiro lugar, o segundo lugar e o primeiro lugar, que é o vencedor da corrida. A Bíblia diz que nós somos mais do que isso, é acima disso, é superior, é algo que a nossa capacidade humana não consegue entender, porque nós podemos reinar acima das circunstâncias, irmãos. Nós podemos viver acima das tribulações, acima do medo, acima das aflições. E quando a Bíblia diz, você é mais do que vencedor, é assim, cara, você é mais do que o primeiro lugar, porque seja qual for a sua luta, a vitória é certa. É o que o Evangelho traz. Aquele que está em Cristo passa por lutas, por tribulações, por aflições. Então eu queria ser sincero com você, irmão. Se você
tinha essa imagem de que aquele que está em Cristo é tudo perfeito. Não é. Nós passamos por lutas. Nesses anos de caminhada, eu passei por algumas. Assim como você. Quem aqui já passou por luta? Luta feroz. Mas olha a boa notícia. Você está aqui nessa noite. A palavra de Deus diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quando estamos em Cristo, nós podemos passar por luta sim, e é certo que passaremos, mas é certo que Ele estará conosco. Eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito, que diz assim, que o Evangelho não é estética. O Evangelho, irmãos, não é algo polido. Jesus, quando Ele venceu na cruz, quando Ele ressuscitou, Ele apresentou as suas cicatrizes. Ele apresentou, Ele falou: olha aqui, eu fui ferido, mas eu venci. Irmãos, o Evangelho não é estética. E eu gravei isso: cicatrizes sim, feridas não. Cicatrizes, irmãos, nós vamos ter, das nossas lutas, das nossas batalhas. É ou não é? A gente sai marcado. A gente sai às vezes, com uma lembrança daquilo. Mas feridas não. Porque o nosso bom pastor, Ele cura todas as feridas. E as cicatrizes hoje não servem para nos acusar, para nos condenar, mas servem para nos lembrar de até onde a graça do Senhor nos alcançou. E assim como Jesus falou: está aqui a marca. Eu morri, mas eu ressuscitei. É assim comigo e com você, irmãos. Nesse tempo, nesse ano que eu fiquei um pouco afastado por questões de saúde, eu trago comigo algumas marcas desse tempo. Eu trago, irmãos, lembranças, situações. Mas se eu estou aqui hoje, é porque a graça do Senhor continua me alcançando e continua te alcançando. Foi assim com Paulo e Silas. Nós compartilhamos isso no nosso discipulado essa semana. Paulo e Silas fazendo a vontade de Deus, irmãos. Eu não sei você, mas me dá uma revolta. Que a gente tem aquela imagem de que a gente vai fazer a vontade de Deus, tudo vai dar certo. E Paulo e Silas pregando a palavra de Deus, eles foram presos, apanharam. E no meio daquela situação, diz que eles começaram a adorar a Deus. É loucura, irmãos, é ou não é? Você está preso, sangrando, e eles estavam ali adorando em meio àquela prisão. Mas no versículo 26 de Atos 16 diz assim: de repente, o chão tremeu tanto, que abalou os alicerces da cadeia, e naquele instante, todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Eu quero dizer, irmãos, quando você adora, se nessa noite, ao invés de murmurar, você adorar, as portas vão se abrir. As portas vão se abrir nesse lugar. Eu creio nisso. Nosso Deus é o mesmo. O Deus de Paulo é o Deus do Rafa, é o Deus do pastor Wagner, é o Deus da Kátia. É o mesmo Deus. E Ele está aqui nessa noite. Coloque-se de pé nessa hora. Talvez você está aí falando: poxa, mas eu passei por tantas perdas nesse tempo. Mas eu quero dizer, o que você chama de perda, Deus chama de poda. Deus trabalha na nossa vida, tirando os excessos, tratando o nosso coração, nosso caráter. Mas eu termino dizendo, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é tremendo, irmãos. Talvez você olhe para você: eu estou trazendo perdas. De manhã eu compartilhei uma ilustração, quero falar aqui mais uma vez, apenas para que você memorize.
Tem uma história de um grande rei, alguém muito orgulhoso, uma autoestima muito elevada, e ele saiu para uma batalha, e naquela batalha ele esticou uma flecha para acertar o inimigo. E aquele rei tão habilidoso, aquele guerreiro tão experiente, quando ele arremessou aquela flecha levou parte do dedo dele. E ele ficou agora sem um dedo, ele teve uma perda, ele ficou com uma marca. E ele ficou muito chateado com aquilo, ele se sentiu ali, a autoestima dele foi tão comprometida, ele se sentiu um fracasso por causa daquilo. E ele carregou esse sentimento por muito tempo. E diz essa história que tempos mais tarde ele foi para uma outra batalha. E naquela batalha o seu exército ele perdeu. E eles foram ali presos pelo exército inimigo. E a cultura daquele povo era matar os soldados. E começaram a matar todo aquele povo que havia sido preso. Mas quando chegaram nele, eles olharam para ele e falaram assim: não, você pode ir. Não queremos você. E o rei falou, mas como? Por que eu não? Aí eles falaram: não, porque na nossa cultura a gente não mata ninguém que tem alguma perda. Então você está livre. A moral dessa história é que aquilo que antes foi uma perda se transformou em motivo de livramento, de salvação. E eu quero dizer que se talvez você chegou aqui com algum motivo de perda, eu quero dizer o que Romanos 8:28 diz: Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele faz. Pode aplaudir o Senhor mesmo, pode. Você pode adorar a Ele nessa noite mesmo, o autor da nossa fé. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo é filho de Deus. Aquele que está em Cristo é ovelha do seu rebanho. Aquele que está em Cristo pode reinar em vida. E aquele que está em Cristo é mais do que vencedor.